Meus queridos legalianos, tudo bem? Muito feliz de estar com vocês em mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria muito gostosa de processo penal. Aliás, a maioria delas, né, é muito gostosa. Salvo competência, que não adianta, é uma matéria sempre complicadinha e um pouco enjoada da gente estudar, né? Mas vamos falar hoje sobre Tribunal do Júri e principalmente vamos falar sobre a primeira fase do Tribunal do Júri, tá? Uma matéria ótima, então eu só peço a vocês que estão estudando agora, nesse momento, assistindo a aula, abram o código, tá? Eu transcrevi aqui os artigos essenciais que nós vamos precisar, mas, por favor, acompanhem, tá? Se vocês tiverem vademecum para ir anotando, escrevendo, eu sempre falo isso, pessoal. Seja para quem estiver trabalhando, né? Para vocês que forem trabalhar com essa matéria, advogados fazendo audiências, ou que forem assessores, né? De promotores, de juiz, ou que estiverem se preparando para os concursos públicos, nós precisamos trabalhar com os nossos instrumentos. E o nosso instrumento é a lei. Então, nós precisamos, claro que aprofundar teoricamente, né, termos o conhecimento da jurisprudência, mas é preciso, antes de tudo, trabalhar com a lei, tá? Então, vamos abrir o vademecum já nos artigos destinados ao Tribunal do Júri lá do CPP, ok? Mas eu transcrevi aqui os principais e nós vamos trabalhar em cima deles para vocês entenderem esta primeira fase do Tribunal do Júri, tá bom? Bom, vocês sabem, meu nome é Luciana Fernandes de Freitas, eu sou promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Atualmente sou membro auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público e eu deixei aqui no primeiro slide todos os meus contatos, vocês podem mandar e-mail, mensagens, redes sociais, tá? Aliás, quem estiver assistindo a nossa aula aí, printa aí a nossa imagem, né? Quero ver vocês estudando, caderninho, o vademecum, marca lá no Instagram para a gente ter esse contato pessoal que eu acho muito bacana. Então, vamos começar a nossa aula. Tribunal do Júri, inclusive, a minha promotoria, né, de origem é promotoria de Tribunal do Júri. Então, vamos conversar sobre esse tema importantíssimo, tá bom, pessoal? Primeira coisa que precisa ficar muito claro para vocês. O procedimento do Tribunal do Júri, né, vocês já devem ter essa ideia, mas é preciso sempre reforçar. E toda vez que vocês se depararem com uma questão, com algo sobre o Tribunal do Júri, você já tem que entender. Há um procedimento especial previsto no CPP. Ele acaba sendo bastante similar na primeira fase com o procedimento ordinário, mas tem as suas particularidades. E existe a previsão específica deste procedimento no CPP, tá? Então, primeira coisa para vocês se situarem dentro do Código de Processo Penal é: temos um procedimento específico para o Tribunal do Júri, tá? Outra questão que é importantíssimo já ficar bem claro desde o início. Quando nós falamos em rito, em procedimento do Tribunal do Júri, vocês já devem ter ouvido essa expressão. O procedimento do Tribunal do Júri, ele tem um rito escalonado, ele tem um rito bifásico, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão. E muitas vezes ela cai em prova, ainda é bastante cobrado esse sentido. E é verdade, o procedimento do Tribunal do Júri, ele é composto de duas fases, e as duas fases importantíssimas, tá? Então, por isso que ele é conhecido como um procedimento escalonado ou um procedimento bifásico, tá? Bom, o procedimento do júri, então, a primeira fase dele, tá? Eu vou passar aqui para vocês. A primeira fase dele se chama iudicium accusationis, tá? E a segunda fase, iudicium causae. Ah, mas ainda usa essas expressões em latim, enfim, isso está tão antigo. Usa muito, cai em prova. Na prática mesmo, no dia a dia forense, se fala muito dessas duas fases, então vocês precisam saber. Iudicium accusationis e iudicium causae. Ou seja, é o juízo, tá? Aqui é o juízo da acusação, isso que significa iudicium accusationis.
é o juízo da acusação, ou seja, é na primeira fase que vai ser formada a acusação para o plenário do tribunal do júri propriamente dito, tá? Então, imaginem aqui, nós temos uma reta, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Nós temos uma linha reta em que aqui representa todo o procedimento do júri, ok? Não falamos que ele é bifásico? Falamos, então vamos dividir aqui, tá? Esse procedimento em duas partes. A primeira parte é justamente o iudicium accusationis, tá? Essa primeira parte é para quê? É para formar a acusação. Então, nessa primeira parte, nós teremos um procedimento muito parecido com o procedimento ordinário do CPP, com algumas distinções que nós vamos falar daqui para frente. Agora, nós temos a segunda fase. A segunda fase do procedimento do júri, ela é chamada de iudicium causi, ou seja, é aqui que nós vamos ter o que vocês conhecem, né, que sempre passa na televisão, enfim, que fica famoso, que é o plenário do júri. É a formação do conselho de sentença, é efetivamente o julgamento da causa, por isso o nome, tá? Iudicium causi, julgamento da causa, ok? Então, é nesta fase que nós teremos os debates em plenário, né, que é sempre famoso, é aqui na segunda fase. E na primeira fase nós teremos a formação, é como se fosse a formação de um título para levar, né, este julgamento ao plenário do tribunal do júri. Então aqui nós temos a primeira fase, tá? E aí o que separa as duas fases, né? O que é esse tracinho? Qual que é esse marco que separa as duas fases? É a sentença de pronúncia, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar mais à frente, existem outras possibilidades, mas quando esta acusação ela é admitida, então o juiz vai proferir aqui, neste marco, uma sentença de pronúncia. E a partir disso, então, pronunciado o réu, é que começará, deflagrará a segunda fase do procedimento do tribunal do júri, que é efetivamente levar aquele caso, aquele julgamento ao plenário do povo, ok? Então, primeira questão sobre tribunal do júri, este procedimento escalonado bifásico, tá? Pessoal, antigamente, antes da reforma, tá, que foi feita em 2008, existia aqui, depois da pronúncia, tá? O juiz pronunciava, o nome da sentença é sentença de pronúncia. O juiz pronunciava o réu, ou seja, admitia a acusação e mandava ir a julgamento perante o plenário do povo. E aí tinha uma peça que era considerada a peça inaugural da segunda fase do tribunal do júri, que era o libelo acusatório. Vocês, né? Provavelmente não, vocês são novos, jovens, enfim, já são da era digital, né? Nem lembro do Orkut. Mas quem tiver a minha idade vai lembrar que antigamente se falava muito do libelo crime acusatório, tá? Com a reforma de 2008, esta peça foi extinta, não existe mais o libelo crime acusatório, tá? Então, cuidado, porque às vezes ainda pode aparecer em questões de concurso, de prova, só para ver se vocês, né, efetivamente estão atualizados, enfim. Mas, né, fica só essa ressalva, ok? Bom, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a primeira fase, tá? A primeira fase do tribunal do júri, ok? Então, vamos lá, muita atenção. Ela é chamada, né, de fase de formação da culpa, de acusação efetivamente, e contém, então, a sua instrução. É como se fosse uma instrução preliminar, né, uma fase de formação dessa culpa para depois levar a julgamento perante o plenário. Então, veja que acaba sendo até uma garantia para o próprio réu, né, ter esse procedimento anterior, antes de, inclusive, ser levado, né, ao tribunal do júri. E começamos com o artigo 406.
tá? Não deixem de acompanhar com o código na mão. Artigo 406 diz assim: o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, tá? Então, o que está acontecendo aqui? É a mesma questão, é o mesmo procedimento do que aquele do procedimento do rito, né, ordinário. Ou seja, o promotor de justiça, com base no inquérito policial ou com base nas suas investigações em um procedimento investigativo criminal, né, ele vai pegar estes elementos, fazer a análise e ofertar a denúncia, tá? Oferecendo essa denúncia, o juiz, então, vai receber a denúncia criminal e vai mandar, né, dar ciência ao acusado, enfim, e ao seu advogado, o seu defensor, no prazo de 10 dias. Ou seja, é exatamente como no procedimento ordinário dos demais crimes, tá? Então, é isso o início da primeira fase do tribunal do júri, tá? Percebam que aqui nós temos algumas disposições específicas, por exemplo, que foram inseridas, inclusive, com a reforma de 2008, que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. O prazo previsto no caput desse artigo, ou seja, esses 10 dias, né, para responder à acusação por escrito, será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado, né, da citação, ou do comparecimento em juízo, tanto do acusado ou do defensor constituído, né, se a citação for inválida ou tiver sido realizada por edital, tá? Então, porventura, houve uma citação editalícia, né? Não se encontrou pessoalmente o acusado, mas eventualmente ele comparece. E acontece, tá, gente? Acontece isso, já vi várias vezes isso na prática. O cara aparece depois de um tempo, chega no balcão da secretaria, às vezes até em razão de outros processos, né? E então ele aparece. E aí, a partir disso, né, do seu comparecimento pessoal, faça a citação dele para responder em 10 dias, tá? Ele ou seu defensor constituído, tá? Pessoal, muito cuidado com isso aqui. A acusação deve arrolar até 8 testemunhas na denúncia, tá? 8 testemunhas. Então, vejam que o nosso número de testemunhas a serem ouvidas na instrução, tá? A serem ouvidas nessa primeira fase, na instrução, serão 8 testemunhas. E aqui está dizendo que a acusação deve rolar, mas, obviamente, a gente já lê também que a defesa, na sua resposta, né, na sua defesa, o acusado também terá direito de colocar 8 testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução. Ok? Então, no procedimento do tribunal do júri, na primeira fase, 8 testemunhas para cada parte, tá? E aí, no parágrafo 3º, é justamente essa disposição. Na resposta, nessa resposta que o acusado vai ofertar em 10 dias, ele pode arguir preliminares, né? Ele pode oferecer documentos, e aí ele vai arrolar as testemunhas, né, em máximo de 8, assim como para a acusação. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas normalmente no procedimento ordinário, a defesa não entra no mérito já na defesa preliminar, ela deixa isso para a alegação final, para não adiantar a tese, enfim. Ok, no júri a mesma coisa, tá? No tribunal do júri a mesma coisa, não precisa entrar em mérito, né, se a defesa não quiser. Se quiser, né, já que nós temos aí algumas possibilidades na hora da pronúncia, de haver a impronúncia, enfim, de tentar o réu não ser submetido a um julgamento plenário, então é possível desde o início já trazer suas teses. Se não, então realmente guarda, né, se for estratégia de defesa, e pode falar isso, inclusive só em plenário, não precisa nem falar em alegações finais, ok? Bom, pessoal, percebam que nós temos então essa primeira parte, né, do procedimento do júri, que até aqui foi muito similar à do procedimento ordinário, tá? Vamos fazer agora a leitura dos demais artigos e falar sobre outras distinções, tá? Mas vamos fazer um pequeno intervalo, busquem um cafezinho, acompanhem as anotações e a gente volta já já.